Olá galera, Marcos Gaúcho aqui com vocês e hoje eu quero falar com vocês sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, reserva para uma emergência. As emergências a gente sabe que vão acontecer, você não sabe nem quando nem quanto que vai te custar. Então ter uma reserva de emergência é para esses momentos você não passar apertado. Vou dar alguns exemplos. Adoeceu, tem que comprar um remédio. Reserva de emergência pequena, coisa simples, mas coisa que está fora do seu orçamento. Furou o pneu de um carro, se você tem carro, então, ou estragou qualquer outra peça, então está fora ali do seu orçamento mensal, que você vai gastar durante o mês, aquela é uma emergência que aconteceu. Mas também pode ser emergências maiores, né? Como por exemplo, perdeu o trabalho, ou como nós tivemos há pouco tempo agora, pandemia. Então são emergências que acontecem, que vão acontecer. Nós não sabemos nem quando, nem quanto vai custar, mas a gente tem que se preparar para elas. Então, como que eu vou criar a minha reserva de emergência? Primeiro, vamos entender o que é. A reserva de emergência é que se aconteceu algum tipo de emergência, você tem uma reserva para o seu custo de vida ali de 2, 3, 6 meses não mudar. Você tem uma reserva, um valor reservado que vai custear os seus custos durante aquele período que aconteceu algum impasse. Por exemplo, quem é carteira assinada, a gente sugere que tenha uma reserva de emergência de pelo menos 3 meses. Por quê? São 3 meses do seu custo mensal, provavelmente você vai ter direito ao seguro-desemprego, se você for mandado embora, você vai poder sacar seu FGTS, você vai ter uma férias proporcional, 10% proporcional. Então tem algumas coisas que você vai receber, né, no momento que você perde um emprego para quem é carteira assinada. Então 3 meses de reserva, mais o que você vai receber, você vai ter um período onde você vai poder ficar tranquilo enquanto você consegue o trabalho, enquanto você vai mantendo as suas dívidas ali em dias. Para quem é autônomo, a gente sugere uma reserva de emergência um pouquinho maior. Por quê? Se você tem um empreendimento e ele não está dando certo, o que pode acontecer é que você feche esse empreendimento e vá mexer com outra coisa. Pode ser que você feche com alguma dívida, contraia alguma dívida antes de fechar. Então sugere-se uma reserva de emergência para quem é autônomo ou empreendedor que seja de no mínimo 12 meses. Então qual que é a reserva que eu preciso fazer? Primeiro a gente precisa saber qual que é o nosso custo mensal. E o custo mensal, quando você pensa em custo mensal, tem muita coisa escondida nele. A gente coloca às vezes aluguel, o preço do mercado, né, que é uma das coisas mais caras que a gente tem, o preço da parcela do carro. Então a gente pensa nisso que seria o custo mensal. Mas dentro desse custo mensal tem muitas outras coisinhas que a gente gasta durante o mês e a gente costuma não anotar. Essas coisinhas fazem muita diferença no nosso orçamento. Vou sugerir para vocês que façam anotação durante pelo menos um mês. No primeiro mês a gente acaba esquecendo algumas coisinhas, mas depois que a gente pega o costume, no segundo mês em diante a gente já consegue levar melhor essa anotação. Seja no papel, se você tiver facilidade com papel, seja no telefone, se você tiver mais facilidade com o telefone. Se você preferir, tem aplicativos para isso também. Eu particularmente, eu crio um grupo no WhatsApp que só tem eu como membro e eu anoto ali todos os meus custos. Gastei, passei no cartão, passei no Pix, passei no dinheiro, anoto ali e aí no final do mês eu pego aquela soma e vejo quanto que eu gastei no final do mês. Você vai se surpreender quanto que é o seu gasto no final de um mês. Isso tanto com lanche para criança, pizza para você comer em casa, o que você gastou no mercado, aquela idinha no mercado para comprar só uma coisinha. Quando você soma tudo isso no final do mês, você vai se surpreender com o valor que você gasta no mês. Conseguiu chegar no valor do seu custo mensal. É claro que esse valor varia um pouquinho. Esse mês eu paguei IPVA do carro, veio um pouquinho mais caro. Esse mês eu paguei IPTU da casa, veio um pouquinho mais caro. Mas depois de alguns meses você já vai ter uma noção mais ou menos de um valor médio que você vai ter. Baseado nesse valor, você vai então começar a guardar um pouquinho, um valorzinho pequeno, até construir a sua reserva de emergência. Quem já tem a reserva de emergência, ou pelo menos algum valor guardado, vai me entender muito bem quando eu digo que você se torna outra pessoa quando você tem uma reserva. As suas preocupações são menores. Você trabalha mais tranquilo, você produz mais, tanto empreendedor quanto CLT. Você consegue ser mais eficiente quando você tem uma reserva. Porque sabe, se você perder aquele emprego, se acontecer alguma coisa, você tem aquela reserva de onde resgatar. Então fazer a reserva é importantíssimo. Faça anotação durante 1, 2, 3, 6 meses,
Coloque tudo anotado num papel, numa tabela, numa planilha, e aí faça a média do seu custo de vida mensal. Esse custo de vida varia um pouquinho, mas faça uma média e guarde ali 2, 3, 6, se possível 12 meses desse custo guardadinho no lugar ali que fica facinho, numa conta corrente, numa fintech, né? Por exemplo, Nubank, Mercado Pago, uma coisa que seja fácil de você sacar. Então, aconteceu emergência, vai lá e saca o que você precisa. Você vai ver como vai ser bem melhor e você vai trabalhar bem mais tranquilo, organizando um pouquinho as suas finanças. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe com aquele amigo que você sabe que precisa dessa informação também. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, da família, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!